capítulo 13. Eu vou estar lendo até o versículo 3, depois eu vou continuar lendo 4 até o 12. Os irmãos acharam? É 13? 13. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Eu fiquei muito impressionada com essa palavra, porque nos dias de hoje nós não estamos vendo muito essa disposição de deixar o Espírito Santo de Deus agir, de deixar o Espírito Santo de Deus conduzir a igreja. Muitos têm, os seus líderes têm caminhado com suas pernas próprias, não têm se colocado à disposição do Espírito Santo de Deus e pedido Ele que venha agir, que venha conduzir. Por isso que hoje, quando eu comecei o culto, eu pedi ao Espírito Santo que Ele viesse conduzir o nosso culto, viesse conduzir os louvores, a palavra, porque às vezes nós esquecemos de fazer isso. Às vezes nós queremos pregar aquilo que nós queremos, do jeito que nós queremos. Às vezes nós queremos ir para onde nós queremos. E aqui onde eu li, diz que eles estavam na igreja de Antioquia, e ali tinha alguns homens que serviam ao Senhor ali, alguns profetas, alguns doutores. Aí fala aqui o nome desses homens, e no meio deles estava Barnabé e Saulo, a quem Deus, o Espírito Santo de Deus, aqui separa para essa obra. Interessante que ele diz aqui que eles estavam ali naquela igreja servindo ao Senhor e jejuando. Assim eu fico impressionada, porque nós devemos orar, irmãos, nós devemos jejuar, nós devemos sim pedir direção para Deus, pedir direção ao Espírito Santo de Deus para tudo quanto nós formos fazer. Tem uma obra, ela precisa ser feita, vamos orar, vamos colocar Deus na frente, não vamos de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Porque mais para baixo que nós vamos continuar lendo, nós vamos ver que para fazer a obra de Deus tem que ter todo um preparo, não é de qualquer forma. Então o Espírito Santo de Deus, ele manifesta ali no meio daquela igreja e pede para que fosse separado para ele a Barnabé e a Saulo. E ele fala bem claro, o Espírito Santo de Deus fala bem claro que foi para isso que ele os chamou. Foi para essa obra que o Espírito Santo de Deus os separou. Ele falou: separa para mim. No meio daqueles que estavam lá, ele disse: separa esses para mim, pois tenho eu uma obra na vida desses. E o Senhor, o Espírito Santo aqui, os enviou. Aí aqui diz no 3 que eles jejuando e orando, aqueles homens que estavam ali, os profetas, os doutores, impuseram a mão sobre eles e os despediram. Mais
para frente nós vamos continuar a ler e diz assim: e assim estes foram enviados pelo Espírito Santo. Aqui se trata de uma viagem missionária, no qual eles estavam na dependência do Espírito Santo de Deus. Desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. Eles vieram vindo, passando pelos lugares e anunciando a palavra de Deus. E havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e a Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o seguisse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Eu creio que quando esses homens de Deus, eles chegavam a uma cidade, eles vinham pregando, eles procuravam os centros, das cidades, e ali eles compartilhavam a palavra do Senhor. E aqui nesse texto diz que quando eles chegaram lá, atravessando essa ilha até Pafos, fala que eles encontraram lá um certo judeu, um homem que ele era mágico. Naquele tempo lá do Velho Testamento, a gente vê que esse tipo de pessoa, que eram os mágicos, os astrólogos, os adivinhos, eles tinham assim uma grande influência na sociedade, eles tinham um grande poder, as pessoas respeitavam muito essas pessoas. A gente vê lá no Velho Testamento, quando o rei teve um sonho, ele chamou, mandou chamar todos estes. Eles interpretavam visões, eles não adivinhavam, que a gente pode ver que lá eles não puderam adivinhar, porque o rei não pôde contar. Eles diziam: conte-nos o sonho para que a gente possa interpretar. A gente vê lá em Moisés também que muitos milagres, muitas coisas, milagres não, os sinais lá que Moisés fez, eles conseguiram fazer também. Então esses homens, eles eram muito poderosos, mas o que? Usando o espírito do engano. Ao contrário aqui de Barnabé e de Saulo, que foi enviado pelo Espírito Santo de Deus, que era usado por Deus, este homem ou estes homens que faziam isso, lá atrás nós vamos ver também um que chamava, não sei se é Simeão, lá em Samaria, diz que ele era um mago, ele fazia esse tipo de coisa também, e eles atraíam muitas pessoas, porque eles faziam mesmo, acontecia. O diabo, ele tem poder para
igual Paulo disse aqui, que ele era um espírito enganador. Então ele chegou ali, Paulo e Barnabé, começou a fazer a obra de Deus e estava ali um procônsul, era um governador daquela província. E ele, quando ele ouviu Paulo, Saulo, né, tanto faz, Barnabé pregando a palavra, o texto nos diz que ele se interessou por aquela palavra que eles estavam pregando. Ele foi e chamou eles para que pudesse falar mais com ele sobre aquela palavra. Certamente ele estava ali contando tudo o que tinha acontecido com Jesus, quem era Jesus, que o reino de Deus tinha chegado, que a salvação tinha chegado, e ele se interessou. Mas quando esse homem, Elimas, esse mágico, tem por nome aqui também Bar Jesus, que quer dizer filho de Jesus, que filho de Jesus ele não tinha nada, né? Ele era filho, era do diabo mesmo. Quando ele percebeu o interesse do governador pela palavra de Deus, ele começou a fazer de tudo para tirar a atenção do governador, porque ali ele ia perder, né? Ele ia perder um ponto ali. Ele viu que aqueles homens estavam ganhando espaço ali e que o que ele fazia já não era mais tão importante, já não estava chamando mais tanta atenção como o que Paulo e Barnabé estavam fazendo. Então, quando Paulo ele percebe a jogada desse mágico, quando ele percebe que ele estava fazendo de tudo para tirar o procônsul, o governador lá, da atenção da palavra de Deus, quando Paulo percebe isso, aqui no versículo 10 diz que ele olha, que ele fixa os olhos nesse homem e diz assim: ó filho do diabo. Palavra pesada, né, irmãos? Quem tem coragem de dizer isso para alguém, né? Mesmo a gente sabendo que está sendo usado, está dando lugar para o diabo, mas esses homens, eles tinham grande autoridade. Ó filho do diabo, cheio de todo engano. Esse homem, ele usava do que ele tinha, ele usava os seus poderes para enganar o povo. E assim, não dá para deixar de falar o quanto esses espíritos enganadores têm enganado hoje em dia, irmãos. E o pior de tudo é que aqui ele estava usando esse homem como mágico. O pior é que hoje ele usa o espírito enganador, esses espíritos, está usando até nos altares. Infelizmente, aí diz que aqui ele usa de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça. Não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Ele estava tirando o foco, estava tentando tirar o foco daquele homem que estava procurando o caminho do Senhor. E quantos esse homem levou para a perdição? Eis, pois, agora contra ti a mão do Senhor, ficará cego, sem ver. Aqui, essa cegueira estava mostrando aquele homem como aquelas pessoas que estavam seguindo ele, que ia à procura dele, ou como ele mesmo estava, era cego, era na escuridão, era nas trevas, porque quem não segue a Jesus, quem não procura Jesus, ele anda nas trevas. Se nós procurarmos Jesus, nós andaremos na luz, porque Jesus, ele é a luz do mundo, e ele veio para aqueles que estavam em trevas, ele veio para nós. Outrora um dia, nós estávamos em trevas, mas Jesus Cristo, ele veio, ele abriu os nossos olhos e nos mostrou a luz, e por causa dessa luz, um dia nós vamos estar com ele na glória. No mesmo instante, diz que a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina
do Senhor. Então aqui mais uma vez nós vemos que os planos do diabo foram frustrados. Porque esses homens, eles estavam cheios do Espírito Santo. Se esses homens, eles não estivessem preparados para esta obra, quem teria ficado envergonhado seriam eles. Porque esse homem, com o poder das trevas que ele tinha, ele teria feito eles passarem vergonha. O homem, a mulher, quando ele sai para fazer uma obra, ele tem que estar bem revestido. Ele tem que estar bem revestido com as armaduras do céu, com aquelas armaduras que a gente vê lá em Efésios 6. Tem que estar preparado, não é de qualquer forma. Outra coisa que me chama a atenção, irmãos, é como eu disse, esses espíritos enganadores estão nos altares. É preciso nós tomarmos muito cuidado, porque esses homens com espírito enganador, eles têm ceifados a muitas almas para o inferno. Muitas pessoas, eles têm seguido a estes homens achando que são o Espírito de Deus, que é o Espírito de Deus que está agindo, que está atuando, que está fazendo os milagres, mas não é. É preciso nós termos cuidado, porque as pessoas, elas estão em busca da bênção e do milagre, não importa de onde ele está vindo, não importa de onde o milagre está vindo, mas eu quero a minha cura, eu quero o meu trabalho, fulano está fazendo e acontecendo. Então nós devemos ter muito cuidado mesmo nesse tempo, com esses homens que, vamos dizer, que está em pele de ovelha, de cordeiro, mas eles são verdadeiros lobos. E que nós possamos aprender mais, colocar nossa vida na disposição do Espírito Santo de Deus, de tudo quanto nós formos fazer, até uma visita que nós formos fazer. A gente tem que orar a Deus antes, tem que apresentar ao Senhor antes um estudo, senão, irmãos, vai ser em vão. Tudo é em vão se o Espírito Santo não estiver. Nos chama a atenção também para a igreja de hoje, que tem abandonado a presença do Espírito Santo de Deus, que não tem dado lugar mais para o Espírito Santo de Deus agir e atuar. Nós vemos aqui no início que esses homens serviam ao Senhor lá na igreja de Antioquia, e o Espírito Santo de Deus, ele tinha liberdade lá para agir, para atuar na vida da sua igreja. Quando Jesus, ele tem aquele diálogo com Nicodemos, ele fala assim, que o vento, a gente não vê onde ele nasce, nem para onde ele vai, nem de onde ele vem. E que assim são todos os nascidos do Espírito. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, que nós entregamos a Jesus a nossa vida dessa forma, é como o vento. Nós não sabemos para onde nós vamos, nem quando nós vamos, nem de onde nós vamos partir, porque nós estamos na dependência do Espírito Santo. A partir desse momento é Ele que nos conduz. Quando nós entregamos a nossa vida de fato para Ele e pedimos a Ele que venha nos conduzir, é assim a nossa vida. É como um vento, nós não sabemos. Hoje nós podemos estar aqui, mas amanhã nós podemos estar lá. Nós não podemos apegar em lugar nenhum. Nós temos que estar à disposição do Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Foi essa palavra que o Espírito Santo de Deus me deu para me pregar hoje. Eu espero
irmãos têm visto, têm ouvido, têm assistido. E toma cuidado, porque o diabo ele não tem brincado nesse tempo. Lá diz que, se possível, ele enganaria até os escolhidos. Os que verdadeiros são escolhidos não vai enganar, porque estes têm o Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus, ele nos dá discernimento para saber quando é Deus que está operando, quando é o Espírito Santo de Deus ou quando é o espírito do diabo.